tive a rotura da bexiga. E o médico que deveria suturar a minha bexiga, o doutor Mariano, não estava presente, porque eu tive o bebê, era... Você não pode rir alguém que está passando momentos críticos na vida, como doença, não está nada bem de saúde, ou está num lar, não consegue ter um filho. Essa que tem barbas, é bruxa. Você não sabe, mulheres de barbas são bruxas, por isso é que ela não está conseguindo dar filho. De tanto ouvir aquilo, eu queria tirar a minha vida própria. Se está se falar de 100% Jesus, mesmo eu não abrindo, eu tenho a fé. E eu estou a falar que eu tenho a fé. Eu estou aqui por causa da minha fé também, né? Já viste, eu tenho a fé que é uma peça de pano que está lá. Se nós, músicos, cantores, começamos a viver as nossas próprias letras cantadas, seria um avanço para a gospel angolano. Angola tem tantos músicos e grandes talentosos e grandes famosos também, mas o problema é a união. A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa 100% Jesus está no ar. Eu, vosso irmão Giscar Antônio, estou aqui para carregar mais o programa. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa, muito obrigado a todos que partilham, convidam mais pessoas, partilha, deixa comentário. Obrigado para todos que gostam de criticar. Crítica faz com que nós melhoramos o nosso programa. Obrigado para todos, obrigado mesmo, o programa agradece. Meu Deus abençoa, vai para o meu patrocinador oficial do programa, Tapete Vermelho, a nossa mamãe Guerra, que Deus abençoa muito, e Deus abençoa o meu amigo pessoal, Yannick Missoko, a partir do Brasil. Deus abençoa Yannick Missoko e Deus abençoa todos de vocês que estão assistindo o programa agora. Deus abençoa todas as mamães, estamos entrando no mês de março, então hoje, muito obrigado a todos que estão acompanhando o programa, que partilham, deixam like, acompanhem o programa para que Deus seja abençoado. Hoje, no nosso estudo, recebemos a nossa mamã Viviane. Ela está aqui, hoje vamos conversar. Ela vai contar um pouco da história dele, vai contar como que ele passou devido aos concertos, organizou os concertos, tem testemunho a dar. Então, acompanhe aí a nossa entrevista de hoje com a nossa mamã Viviane. A paz do Senhor, mamã Viviane. A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa. Giscar. Eu Amém. Gosto de te chamar Yaya Giscar. E eu gosto de chamar de mamã Viviane. Tem duas mamães que eu trato assim, mamã Sofia, ou mamã Jolie Macanda e a mamã Viviane. Mamã Viviane, saúde e vida. Graças a Deus estamos bem. Deus até aqui está nos proteger. Saudações também para toda a família, filhos de Deus que estão aí nos seguir, estão aí ao lado. Eu, a vossa mamã Viviana, amo vocês de milhões. A mamãe Viviana ama vocês também. Eu, vosso irmão Giscar, vos amo. Mamãe Viviana, nós estamos aqui, nós vamos falar sobre as atividades que já passaram. Nós vimos muitos concertos que a mamãe Viviana já organizou. Então, nós vamos falar um pouco dessas atividades, como é que começou a produção desde o princípio até aqui. Mamãe Viviana, já para começar, conta-nos a produção desse grande concerto que aconteceu no Kamama Tropical. Como é que começou, da onde veio a ideia e como realizaram essa grande atividade que passou no Kamama Tropical? Muito obrigada pela pergunta, mas primeiramente eu gostaria de se apresentar. Ok. Eu sou a vossa irmã, a vossa mana, a vossa filha, mamã Viviana Miracle, filha de Deus, mulher casada, mulher do Senhor João Teca de Mona. Beijos aí ao lado. Papá Teca de Mona, Deus abençoa. Nós estamos aqui com a tua esposa aqui, com o osso do teu osso aqui no nosso estúdio. Mãe de 3 filhos, Emanuele, Dimércia, Daniela. Beijinhos aí ao lado dos meus filhos. Estou muito, muito mesmo agradecida. Muito obrigada. Amém. Pelo convite. Nós agradecemos pela tua presença. Que Deus abençoe esta pela casa. Pela tua simpatia.
Que Deus abençoe esta casa, que não falte nada aqui. Amém. E que esta casa seja grandiosamente abençoada, onde estamos a contar de grandes casas, que esta também seja uma delas. Amém. Muito obrigada. A primeira produção ou o primeiro concerto foi no ano 2021, no dia 6 de dezembro. Aquela ideia surgiu, eu vou começar contando primeiramente. A ideia surgiu é que nós ficamos 12 anos num casamento sem filhos. Eu fui muito humilhada, condenada. Você sabe como é que é quando uma mulher está num lar e não tem filhos, sabe como é que é. Então, quando eu viajei no ano 2012, parece que fomos na África do Sul, fui lá fazer os meus tratamentos, Deus nos abençoou no nosso primeiro bebê, Emanuel. Depois de 5 dias, eu entrei em estado em coma. Como o marido não estava presente, no mesmo dia, quando eu estava nos aparelhos, lá em estado em coma, os médicos lá disseram que ela perdeu a vida, ela morreu. Então, mandaram o e-mail no marido, o marido disse, não, eu não estou preparada para ser mesmo viúvo. Então, não lhe tiram nos aparelhos, deixam-lhe mesmo aí, até que eu vou chegar lá de volta. Então, no espaço, né, de esperar o marido chegar, lá eu estava a comungar também numa igreja pentecostal, pastor Didier Matambo, Neroguete, que Deus abençoa, o papá Didier e a mamãe Mirei, que me acolheram lá naquela igreja, e eu não tinha inteirado o meu talento, eu estava sempre a cantar. Então, no momento da dificuldade, né, que eu me encontrava em estado em coma, o pastor pediu aos médicos se era possível começarem a fazer as orações. Pediram nas horas de manhã e às 0 horas. Os médicos disseram, bom, vocês são africanos, né? Vocês ainda e depois são cristãos, acreditam que Deus pode superar alguma coisa e fazer um milagre. Então, estão à vontade e podem começar a orar até que o marido vai chegar. Então, no momento que o marido também, ele trabalhava na província. Quando ele chegou em Luanda, era para lhe darem um visto já rápido. Então, você sabe a manobra do inimigo. Também negaram-lhe dar o visto rápido. Então, tinha que procurar também a ajuda dos pastores, apóstolos, entraram em orações. Fez as ações de graça, sabe como é que é, mulher em coma, quer dizer, ele estava mesmo assim no ar. Então, naquele momento, no espaço de 3 dias, no 4º dia, Deus me devolveu a vida. O que eu vi, eu estava deitada assim, num quarto bem escuro, mas não era só eu, tinha tanta gente aí, mas cada um na sua cama, e tapada assim com um lençol branco. E eu estava a ouvir a voz de um homem que chamava o meu nome. Viviana, Viviana, você dorme assim? Não dorme, acorda, sai, este não é seu lugar. Aí empurrou a minha cama nos pés dele e a minha cama saiu. Quando eu estava assim na cama, a minha cama estava a sair e fui num quarto onde tinha uma iluminação. Eu não consigo definir aquela iluminação. Estava muito claro uma iluminação. E aí que eu despertei, abri os olhos. Quando eu abri os olhos, os aparelhos aí começaram com um barulho. Passava lá. Uma sul-africana enfermeira ouviu o som e ela entrou dos aparelhos. Wow, it's a miracle woman. Yo, she's wake up. No espaço de 5 minutos ou 2 minutos, encheu o quarto todo aí, aquela sala com médicos. Os médicos começaram a me perguntar, qual é o teu nome? Eu disse, Viviana Amazon. Viviana Amazon. You can account 1 until 5. Eu disse, yes, I can. 1, 2, 3, 4, 5. Me perguntaram, trouxeram o menu da comida. Eu vi, parece que estavam me fazendo muitas perguntas. E eu perguntei, but I have the small baby, né?
where is my baby and my husband? Onde está o meu filho? Pois, eu perguntei, eu tenho o meu filho. Sim. Então, o meu filho, o meu bebê e o meu marido. Afinal de contas, eu facilitei o processo. Eles faziam isso tudo para ver se eu acordei mesmo com a minha memória sadia. Quer dizer, se eu acordei na memória mesmo no lugar. E quando eu disse, eu perguntei do meu bebê e o meu marido, aí facilitei o processo. Oh, não, ela está mesmo bem. E ligaram para o mano Pedro, meu mano aí, muito boa tarde. Ele que me levava lá no hospital, ligavam para ele que estava se representou lá como meu irmão angolano. Sim. Disseram, Pedro, bring the Amazon's baby, she's wake up, your sister. Então trouxeram aí o meu bebê para me ganhar a força. O que fez que eu que demorasse no hospital era as pernas. No espaço de 3 dias, acordei no 4º dia, eu já não tinha força nos pés. Então, demorei no hospital por causa das fisioterapias, começaram a me fazer as massagens, me mostrar mais como andar, isso é que me levou tempo no hospital. Então, quando eu regressei em Angola, lá na África do Sul eu tive o Emanuel e a Dimércia. Tudo foi condenações. Quando nós regressamos no país, eu fiquei mais grávida da minha caçula Daniela. Eu fui ter, aqui nas nossas maternidades, né? Eu não vou citar o nome, eu fui ter o meu bebê na nossa maternidade grande. E o que eu vivi lá, eu passei 4 horas de tempo no bloco operatório, porque os 3 eu fiz cesariana. 4 horas de tempo no bloco operatório. Por quê? Porque depois de tirarem um bebê, houve a ruptura da bexiga. E o médico que deveria suturar a minha bexiga, o doutor Mariano, não estava presente, porque eu tive o bebê, era num domingo era Páscoa. E o doutor, ligando assim no doutor, o doutor Mariano está, não estou no hospital, estou na minha casa a festejar a Páscoa. E o doutor tinha que deixar a festejar e regressar no hospital para ver o meu caso. Porque era o único doutor que poderia suturar a minha bexiga. Era grave. Sim. Assim, naquele instante da espera do doutor, eu entrei no bloco operatório às 11 horas. Esperamos até 14 horas, o médico chegou. Sempre com a ferida. Aí mesmo, com a ferida e com as comprensas, né? E eu já estava até a sentir também a dor naquele espaço de tempo. E os médicos e as enfermeiras ficaram assim um pouco atrapalhados, né? Mas essa senhora está demorando, está levando muito tempo aqui. Quem é ela? Por que ela está demorando aqui? As senhoras aí estão a morrer, estão a bater as botas. Ou também elas queriam que a mamãe Viviane batia a bota. Olha, eu posso dizer, se até hoje eu estou aqui, eu só vejo a grandeza de Deus. Amém. Pelo que eu vivi, pelo onde eu passei, eu sou exalto o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Ele é grande Deus. Então, naquele dia eu vi que as senhoras estão a bater as botas e Deus fez com que eu demonstrasse, ele demonstrou a sua glória, dizendo que esta aqui é minha escolhida. Quer dizer, Deus pegou os corações dos médicos aí, eles não poderiam me deixar assim, ou fazer um trabalho à toa. Quer dizer, esperaram mesmo o especialista. O doutor Mariano, quando ele chegou, deu anestesia geral, porque na hora de tirar o bebê, eu pedi para dar em local, porque já é a 3ª experiência. Eu disse, não dá um só local, eu quero ver a minha menina. Então, quando o doutor chegou, eu já estava sentindo dores. Ele tem que dar mais uma outra anestesia, né? Geral. E ele fez o trabalho dele, às 15 horas terminou, e eu tive que sair naquele quarto às 15 horas. Quando eu cheguei na minha casa, eu fiquei 1 semana, eu só estava a chorar, pensando naquilo que eu vivi no hospital. E quando eu olhava assim para minha bebê, e eu olhava assim, eu estou na minha casa, estou em vida.
não estou a sentir dor. Não esqueceram lá nem bisturi, nem algodão, nem comprensa lá dentro. 4 horas de tempo no bloco operatório é demais. Como em inglês dizem, né? It's too much. Mas estou aqui na minha casa com a minha bebê, saudável e grande Deus. Eu fiquei uma semana chorando. Eu disse, Deus permitiu a morte de outras mulheres só para me salvar. Então, ficamos assim com o marido. O que nós podemos dar nesse Deus? Se eu falar para mim na costureira, costurar uma roupa para dar nesse Deus, ele não usa o nosso vestuário. Eu posso dar aqui uma panelada de fúmbua. Esse Deus não come esta fúmbua. Então começamos a pensar, eu e meu marido, o que nós podemos dar como gratidão neste Deus. Então chegamos numa conclusão que tínhamos que realizar um grande concerto. E este concerto, o fim era mesmo só gratidão a Deus. E aquele concerto, o meu marido disse, eu própria vou patrocinar. Será um concerto grande, eu vou patrocinar, e será como em Lingala falamos sadaka. Quer dizer, tudo de graça, tudo gratuito. Desculpa, tudo de graça, tudo gratuito. Ninguém vai pagar ingresso. E, para abusar, o meu marido comprou água, sumos. Não é sumo de coisa, não. De coisa de plástico, não. Nada, de bidões, não. Em lata. Sumole. Com palha em lata. Água. Foi uma coisa grande. Isso tudo nós fizemos por quê? Para agradecer a esse Deus. Porque nós pensamos, se o povo de Deus, filhos de Deus, aparecerem lá no concerto, está a escutar a música, louvando a Deus, adorando a Deus, com uma água, uma gasosa aí, um sumo aí de uns coros. Quer dizer, é a nossa forma de agradecer ao nosso Deus. Dar de graça. É isso que aconteceu. Engenheiro, que vai fazer possível de colocar essa imagem desse concerto que nós estamos a falar aqui. Grande concerto, é uma oferta, é uma honra, de engrandecer o que Deus fez nas nossas vidas. A mamãe Viviana está testemunhando que o percurso que ela passou quando teve na fase de ter os seus bebês, que antes de ter esses bebês, foi criticada, foi chamada vários nomes. Se esse nome colasse no corpo ou no rosto da mamãe Viviana, acho que já não teria mais espaço para escrever as ofensas que a mamãe Viviana passou naquela época. Olha, Yagisca, mamãe, na altura, quando eu estava a escrever a minha música Testemunho, que está ali, Magnífico Milagres de Deus, eu fui no pastor Pati, o engenheiro Pati Boss. Ele que me ajudou quando eu estava a escrever, né? Ele que me ajudou. Não, mamãe, esta palavra entra aqui, essa vai aí. E gravei também as músicas lá mesmo no estúdio dele. Sabe o pastor, o engenheiro Pati Boss disse o quê? Mamãe Viviana, essa tua história é muito grande. Uma canção sair, essa toda a história parece que seria uma canção, não sei, 1 hora de tempo, ou como eu disse, não, vamos abreviar. E pouco a pouco, né, eu vou estar a contar, a dar o testemunho daquela música. Não foi fácil, porque quando eu estava a contar a minha história, daquilo que eu vivi, o pastor disse, eu estou aqui, eu estou a tremer. Quando eu estou a te ver assim na minha frente, eu só digo que Deus é maior. Não foi fácil, não foi fácil. No percurso da minha vida, da minha história. Por isso é que nós organizamos aquele concerto. Porque não foi fácil alugar uma casa, um salão daquele. Camama tropical. Sem ter nada de volta.
sem ter nada de volta. Não foi fácil. Certo. E por cima, dá tudo de graça. Não foi só água, mas foi um sumo, uma gasosa, foi muita coisa aí. Até no nosso pensamento nós queríamos fazer uma churrasqueira aí. Quer dizer, os filhos de Deus estão a ouvir a música, estão a petiscar aí um bocadinho, estão a beber. Essa foi a nossa forma de agradecer a Deus, gratidão a Deus pelo tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mas quando as coisas começaram a pesar, não conseguimos mais de fazer o churrasqueiro, então demos um copo de água aí nos filhos de Deus. Não foi fácil. Não é fácil quando uma mulher está num lar sem filhos. Só quem viveu isso na pele sabe o peso da coisa. Às vezes, eu me pergunto, será que é mesmo humano quando alguém está a passar esta fase e ao lado tem uma pessoa que está a se contentar, está alegre, está feliz com a dor do outro ou da outra? Nós temos coisas que nós podemos até bater o peito. Eu posso bater o peito. Eu tenho o meu carro, é meu. Comprei com o meu dinheiro. Eu estou a bater o peito. Mas há certas coisas que nós não podemos bater o peito. Como ter o filho é a dádiva vindo de Deus. É uma bênção, só Deus dá. A vida, só Deus dá. Então você não pode rir alguém que está passando momentos críticas na vida, como doença, não está nada bem de saúde, ou está num lar, não consegue ter um filho. Não é porque ela quer, ela também não quer, ou ele também não quer, mas são a realidade, né, que a gente viveu. Mas aí ao lado tem pessoas, essa que tem barbas, é bruxa. Você não sabe, mulheres de barbas são bruxas, por isso é que ela não está conseguindo dar filho, E aquele marido também vendeu as costas dele, Como trabalha lá, na época o marido trabalhava nas empresas petrolíferas. Então aí já ouvia rumores, né? Esses aqui, embaco, esse embaca. Venderam as costas aí por causa do dinheiro. Essa mulher também, não está feita, tem hormonas do homem. Essas hormonas de homem aí, ela nunca vai ter filhos. E os que abusam até, como é que falam? Esse português, como é que eu posso dizer? Quer dizer, aquelas pessoas que até ultrapassam o limite, né? Nas ofensas. Quer dizer, até falavam, ela é bruxa. Por isso é que você não vê, ela tem barba. Dizem mulher com barba, são grandes gapas. Assim ela própria mesmo de noite tem bué de filhos. De dia não tem filho. Mano, e a Gisca? É dor, mas um pouquinho. É dor. De tanto ouvir aquilo, eu queria tirar a minha vida própria. Eu queria me suicidar. Eu, Viviana Miracle, eu podia me suicidar. Nem aqui hoje eu não estaria. Por quê? Porque essa fala, aquela vem, não estou a fazer filhos. Então deixa eu continuar com os meus estudos, né? Vai lá na escola, você tem um dia 7, as colegas que têm filho, nota de 5, é nota de mãe. Ela tirou dia 7 e 19. Não tem ninguém para lhe incomodar. Basta você chegar em casa, olha, você já deitou os cadernos aí, olha o filho veio aí. Te abraçar, caderno já está aí com olho. Você nem tem tempo de revisar. Mas ela quando chega em casa é normal. Ela não tem filho, não tem nada, não tem cômodo. Ela vai ficar aí mesmo toda hora à frente do caderno. Ela tem que tirar dia 7 dela. Mamãe Viviane, esse todo o processo, nunca chegaste de pensar e procurar filho noutras casas escuras? Graças a Deus, eu tenho uma mãe que é cristã, que nos mostrou o caminho de Deus já
na base. Já na base. Quando eu casei, na idade de 24 anos que eu me casei, eu já cantava no coro. Eu vim fazer a carreira solo no ano 2020. Aí comecei com a minha carreira solo. Mas, na minha infância, eu já cantava no coro. Eu cresci na igreja. Então, não tinha como eu abandonar este Cristo para entrar nos caminhos obscuros. Eu me entreguei, o marido se entregou. E para mim, eu digo que foi um processo do meu chamado. Porque talvez se não fosse aquele deserto, talvez hoje eu não seria essa Viviana que está aqui à sua frente. Mas eu ganhei a maturidade também naquela aprovação. Diante daquelas dificuldades, eu consegui, sim, a prova de fé. Eu consegui entrar nas profundezas, procurar mesmo Deus como se deve, tá vendo? Saber se eu quero ser salvo, o que eu posso fazer? Eu perguntava nos pastores. Então não tinha como eu entrar nos caminhos escuros. Essa é a minha graça. Eu tive os meus filhos fazendo tratamento. Por isso é que eu fui parar na África do Sul. Foi através dos tratamentos que eu estava lá fazendo. E quando eu regressei aqui, Deus me concedeu a graça da minha menina, a caçula Daniela, aqui em Angola. Como se diz, né? Batuabote la música kuna foi a que confirme na boca. Vocês estão a acompanhar a nossa live, a nossa conversa. É uma conversa de arrepiar. É uma conversa de arrepiar. Vocês estão aí a acompanhar. Colocam like, partilham mais a conversa. Nós estamos a conversar com a nossa mamãe Viviana. Ela está testemunhando, está a contar o testemunho, o processo que ela passou até agora. Eu estou aqui com vocês. Se eu encostar um pouquinho na câmera, vai ver a minha pele, está assim, arrepiante. Ela contou, ela organizou aquela atividade, era para agradecer o nome de Deus. Sim. E agora, viemos no segundo atividade, concerto que passou no Palácio de Ferro. Eu estive lá presente. Eu penso que o meu engenheiro que vai colocar o concerto aí, nós estamos a falar, mas eu sei que vai colocar a parte que eu estava a dançar, porque eu sei que ele vai estar sempre a me abusar. Eu estava lá no concerto do Palácio de Ferro. Também esse concerto foi assim a produção da Mamã Viviane, ou teve outros apoios, outros patrocinadores que tiveram no processo da organização daquela atividade? Nós tivemos a graça, desta vez, Deus enviou os seus filhos, né? Homens de Deus, que também nos apoiaram para me chegar até aí. Sim, nós tivemos esta graça, mas o meu marido também não estava de lado, está dentro. Só que desta vez foi um bocado diferente. Tem homens de Deus que meteram a mão na massa e aconteceu. E eu vou saudar o meu papá Job. Saudações no nome poderoso de Jesus. Papá Sango Felipe, que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Foi uma graça que me localizou. Não foi muita coisa. Amém. Foi uma graça que localizou a nossa mamã Viviane. Mas nós estamos a falar aqui um pouquinho, a nossa conversa está a ser boa, mas queremos ouvir um pouquinho a nossa mamã Viviana nos brindar com a sua voz tão, conforme diz, miracle. Miracle, está em francês aqui. Em português, miracle Milagres. Milagres. Ah, ok. Então, Viviana Milagres, Viviana em português. Milagres, em português. Eu só usei o nome francês porque há tantas milagres. Tá vendo? Okay. Viviana Milagres. Kingandi Milagres. Então eu queria marcar um bocado de diferença, né? Não é bocado, marca sempre diferença. Eu queria marcar a minha diferença. Viviana Miracle. Então vamos lá ouvir uma adoração cantada na voz da nossa Haverá show.